Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, ao espaço que a Aratu e o Grupo Aratu dedicam para a gente discutir temas relevantes sobre Bahia, sobre Brasil. E falando em temas relevantes, o tema de vendas e varejo tem que passar por nosso entrevistado que está aqui hoje. Eu estou falando de Ricardo Nunes, um dos empresários mais bem-sucedidos do país e vendedor na essência. Ricardo, seja bem-vindo, é um prazer conversar com você. Obrigado pelo convite, estamos aí, né? Quando eu falo que você é empresário e vendedor por essência, é porque eu ouvi entrevista, li entrevista em que você se define desse jeito. Você Exatamente. É um vendedor, é? Um grande vendedor. Você começou no interior de Minas Gerais, Divinópolis. Como foi esse começo? Comecei, na verdade, com 12 anos de idade, comecei a vender mexerica, não sei se aqui é mexerica, tangerina, na porta da faculdade. 12 anos. 12, depois comecei a buscar mercadoria em São Paulo, naquela famosa rua 25 de março. E depois, com 18 anos, montei a primeira lojinha chamada Ricardo Eletro, que eu tenho muito orgulho. Ricardo Eletro, um nome que ficou famoso, notório no Brasil todo, como referência no varejo. Isso. Foi um sonho que você realizou, montar essa empresa, essa rede, essa franquia e depois expandir? Foi. Na verdade, primeiro a gente começa trabalhando pela necessidade mesmo, né? E o meu sonho era ter uma loja de eletrodoméstica. Montei essa loja com apenas 20 metros quadrados, depois cresci muito no interior de Minas Gerais, depois capital, depois Espírito Santo, depois Bahia, foi o terceiro estado que nós entramos na expansão da empresa, depois dominou todo o país com 1.100 lojas espalhadas para todo o Brasil, né? Quando eu converso com você, eu venho à mente também, além do empresário, também um garoto propaganda. Isso. E a gente, antes da entrevista, estava falando, eu considero você o primeiro influenciador analógico e digital do Brasil. É verdade. Como foi essa ideia de você botar a cara do dono para representar a empresa? Na verdade, eu sempre pensei em ter um diferencial. Naquela época, que nós falamos analógica, né, de 30 e tantos anos atrás, ninguém tinha coragem de colocar a cara na televisão. Hoje todo mundo coloca nas redes sociais, mas naquela época era um absurdo uma pessoa aparecer. E foi um grande diferencial que fez eu chegar onde eu cheguei. As pessoas às vezes falam, Ricardo, você arrepende de ter colocado a cara e tal. Jamais eu ter colocado a cara e fez chegar onde eu cheguei. Tem prós e contras, né? Tem bônus e ônus, como tudo na vida. Quais são os ônus, por exemplo, de colocar seu rosto? O ônus, por exemplo, né? Quando nós já havia vendido a empresa em 2018 para um grande fundo, né? E a marca continuou lá sendo Ricardo Eletro. Depois o fundo teve alguns problemas lá com as suas gestões e o problema voltou para mim porque as pessoas achavam que eu ainda era dono da empresa. Mas eu não arrependo nada disso porque faz parte, porque a marca ficou. A marca Ricardo Eletro ficou. Onde eu vou, eu sou conhecido como Ricardo Eletro. Quando você fala assim, me vem a impressão que é o seguinte, você terminou pagando por erros dos outros, inclusive judicialmente. Você responde processo judicial? Não, já na mesma hora resolvemos tudo, graças a Deus. Não é nem erro, porque eu acho que o fundo que comprou a empresa não fez nada errado. Né? Porque o país nosso, às vezes, interpreta a lei de forma diferente. Tanto é que rapidamente ficou tudo comprovado, estava tudo certinho, esses fundos são muito corretos, a empresa era auditada e tudo mais. Mas no meu caso foi claramente mostrar aqui que eu já havia vendido a empresa e resolveu imediatamente. Essa venda, que muita gente associou até com uma fusão com a rede Insinuante, que é genuinamente baiana, Isso. Como foi a construção dessa venda, desse processo todo? Na verdade, primeiro em 2010 nós fundimos com a Insinuante, é uma empresa tradicional aqui do Nordeste, né? Fundimos a empresa, ficamos juntos até a saída para o fundo que comprou em 2018. Né? Então a fusão, na verdade, foi em 2010 e a venda da empresa para o fundo foi em 2018. E aí virou máquina de vendas, aí? Quando nós fundimos, virou máquina de vendas. Aí depois nós vendemos para o fundo, todo sócio saiu. Né? Um foco seu é publicidade e propaganda. Você é um dos maiores anunciantes do Brasil. A Insinuante era o maior anunciante da Bahia aqui. Isso. Por que a publicidade é a alma do negócio? Eu falo que o marketing vende, vendedor tira pedido. Boa frase. Porque aí não é que o vendedor não é importante, mas para você exercer a profissão de vendedor, né, a coisa que eu mais amo na vida é ser considerado como vendedor também, você precisa do cliente chegar até você. E para o cliente chegar até você, você tem que ter um grande marketing, uma grande comunicação. Eu sempre digo que tem muitas pessoas que têm produto ruim e vendem muito.
porque sabe fazer o marketing. E tem pessoas que têm produtos bons e não vendem nada, porque não conhecem o marketing. Agora, para fazer um bom marketing, aí eu não sou marqueteiro, mas eu sou aficionado por esse ramo. Você tem que entender do seu público, do seu cliente. Isso. Você fazia como para entender quem era seu cliente? E até o ponto de venda. Você tem que entender aonde o seu cliente está. Então, se é indústria, você tem que visitar o seu cliente. Eu durante 30 anos que eu tive à frente da Ricardo Eletro, todo sábado, de 8 da manhã até as 10 horas da noite, eu estava na loja, atendendo cliente, vendo meu concorrente, vendo se a propaganda funcionou direito, se aquilo que eu fiz surgiu efeito no ponto de venda. Então, o empresário tem que estar em cima do core do negócio dele. O que é o negócio principal dele? Ele tem que ir lá cheirar, e lá que vai dar resposta para ele. Para quê? Para ele brifar a agência. Um grande erro, que as pessoas comentam, os empresários, é de terceirizar o marketing, a riqueza. Quando eu terceirizo o marketing, terceirizo a riqueza. Quando eu falo terceirizar, não é buscar uma agência fora. Terceirizar é ele não participar. Quem conhece o seu produto, o seu serviço, melhor do que você? Ninguém. Então, eu era a pessoa que estava junto com a agência o tempo inteiro, falando o que eu queria que acontecesse. E geralmente o empresário acha que é só entregar para a agência que vai vir pronto. E não vai acontecer. Tem que ter o dedo, tem que ter o olho do dono, né? Você tem uma entrevista recente, inclusive, que você falou um episódio para mim fascinante a respeito da venda de refrigeradores duplex. Por que você foi negociar com a indústria aquilo que você achava chave para o seu negócio? Na verdade, visitando o ponto de venda, como eu falei com você no sábado, eu atendendo uma cliente, eu percebi que o sonho dela era ter um refrigerador duplex. Na época, um refrigerador duplex custava em torno de R$ 1.600. Então, e ela, a geladeira de uma porta custava R$ 999. Ela tinha condição de comprar de uma porta. Aí eu pensei comigo, se eu conseguisse fazer um refrigerador duplex, comprar para vender a R$ 999, eu vou estourar de venda. Aí como você reduz quase a metade do preço de um produto? Mas aí, na verdade, eu fui para dentro de casa, chamei meus diretores da época, gente, nós precisamos buscar um refrigerador com preço a R$ 999. Cara, é impossível. Aí negociamos, chegamos no preço do refrigerador até R$ 1.250 na época. E aí eu falei, espera aí, então deixa eu ir lá ver esse refrigerador. Quando eu cheguei para ver o refrigerador na indústria, eu observei que o refrigerador estava lotado de prateleira. Aí eu falei, e se eu tirar 3 prateleiras aqui, o que acontece? Ricardo, dá para cair para 1.150. E se eu tivesse tanto de dúzia de ovos? Ricardo, dá para cair para 1.050. E assim nós chegamos praticamente, eu desenhei a geladeira e conseguimos chegar a 989 e foi um sucesso. De CEO, marqueteiro, garoto propaganda e engenheiro de produtos também. Não, porque a gente sabe o que funciona, não é? Você está ouvindo aqui lições de vida de Ricardo Nunes. Todo mundo conhece o rosto dele, Ricardo Eletro. Empresário, CEO e também garoto propaganda. Eu estou conversando com você e lembrando de episódios antigos da sua trajetória e sabendo também um pouco mais a respeito dos bastidores de tudo que aconteceu. Você chegou num ponto em que tinha mais de 1.000 pontos de venda. 1.100 lojas. 1.100 lojas. Quantos 12 funcionários? bilhões de faturamento anual, 1 bilhão de venda todo mês eu tinha que vender e 45 mil colaboradores direto no lombo. Para manter, rapaz, eu fico imaginando, para manter um conglomerado desse funcionando e nesse espírito seu de energia ativa, você não devia parar, né? Eu trabalhava 24 horas, mas trabalhava assim, quando eu falo 24 horas, pode dizer, mas trabalhava muito, mas tinha muito retorno. Eu falo que eu não tinha 45 mil colaboradores, eu tinha 45 mil filhos. Graças a Deus, de quando nós tivemos dentro da empresa, nós nunca tivemos problema com nenhum funcionário, né? Então, assim, eu falo que eu criei esse exército de pessoas do bem, do meu lado, que no final cuidava de mim, da minha vida também. Então, como é que você fez isso, Ricardo? Com amor. Né? Através do amor, cuidando das pessoas, ensinando, evoluindo as pessoas. É isso que eu fiz a minha vida toda. Você sente falta dessa rotina? Sinto muito falta. Mas hoje, nesse novo projeto, eu estou realizando com os empresários. Né? O seu projeto agora de educação, de conscientização com empresários, um projeto educacional, não é isso? Isso. Como é que está se desenvolvendo essa nova fase de Ricardo Nunes? Eu nem gosto de falar que é um projeto educacional, porque eu falo que eu estou levando a minha experiência de 30 anos, né? Eu montei um outro negócio que chama Grupo R1, onde eu levo a minha experiência de 30 anos de vida prática real para empresários, pequenos e médios empresários de todo o Brasil. Eu faço uma imersão em São Paulo
todo mês, onde eu levo geralmente 250, 300 empresários, passa 3 dias comigo, e nesses 3 dias, o primeiro dia a gente fala 14 horas de gestão de venda, depois nós falamos 12 horas no segundo dia só de marketing, e no terceiro dia a gente fala de venda. Então é o que compõe qualquer empresa. Não é para varejo, era para qualquer negócio, porque qualquer negócio precisa de gestão, marketing e venda. E graças a Deus tenha transformado a vida desses empresários para o Brasil afora. Hoje, inclusive, eu estou aqui fazendo isso. Aqui em Salvador, trazendo essa imersão em um formato pocket, posso chamar assim, isso. Aqui para a capital baiana. Eu estou conversando com um dos homens do planeta que mais entende de varejo. Você, com certeza, está entre os 10 que mais entende de varejo, por sua experiência, por sua capacidade. E, recentemente, eu ouvi uma entrevista do homem que é considerado o maior investidor, pessoa física do Brasil, que é Luiz Barsi. Certo. E Luiz Barsi, ele deve ter ativos de bilhões de reais. Ele diz assim, eu invisto em banco, eu invisto em empresa de saúde, metalúrgica, siderúrgica, só não invisto em empresa de varejo. E ele deu a explicação dele, porque empresa de varejo, uma hora pode ser tarde ou cedo, vai quebrar. Certo. Ele tem razão nisso? Ele tem razão nisso quando ele está colocando sobre as grandes redes, porque as grandes redes sofrem muito com qualquer interferência dos juros altos, né? E da mudança de comportamento de consumidor. Por exemplo, antes o varejo era 100% baseado na loja física, né? Hoje já não é loja física, já passou para o ponto .com e agora tem a chegada dos marketplaces. Então aqueles grandes varejos, né, que estão instalados com milhões, não sei quantas mil lojas, né, ele não consegue mudar o negócio do dia para a noite. Então ele sofre muito. Quando ele sofre muito, geralmente, se ele está aberto em bolsa de valores, as ações caem muito, né? Mas não pode generalizar, né? Nós estamos falando de varejos que estão abertos em bolsa de valores, que são grandes varejos. Se você pensar, vindo para cá agora, eu fico observando quantos milhares de varejos que existe no nosso país. Então, o pequeno e médio varejo não sofre essa interferência tão grande como a grande rede, como era a Ricardo Eletro, como é as grandes redes do Brasil. É importante, você colocou um ponto de corte muito necessário, que é o ponto de estar com o capital aberto na bolsa. Diferente. Porque vem uma crise dessa de juro alto, aí uma empresa que dava 1 bilhão de lucro passa a dar 100 milhões de lucro. Se ela dá 100 milhões de lucros, as ações dela valem 10, cai para 2. Então, para investidor, realmente, varejo é um setor de risco. Estou conversando aqui com um mineiro de Divinópolis, um homem que tem muito sucesso na carreira como CEO, como empresário e também como homem de marketing, Ricardo Nunes, aqui no Linha de Frente. Qual um conselho? É claro que os empresários que quiserem a imersão completa vão lá em São Paulo, vão esperar aqui no Nordeste, mas qual um conselho matador que você diria? Vamos supor que eu quisesse ousar abrir um negócio, uma loja de bairro. O que é que você diria, Pablo? Preste atenção nesse caminho. Primeira coisa que tem questão que eu falo lá no SGV, nos 3 dias, primeira coisa que eu falo fundamental para o empresário que está me ouvindo, que ele preocupe com 3G. Quando a pessoa fala 3G, fala, será que é tecnologia? Não. Você que quer ser empresário, você tem que preocupar com gente e gente. Caramba. A primeira coisa que você tem que saber é lidar com gente. Se você não sabe lidar com gente, você não vai ter sucesso, porque você, para ser empresário, você precisa das pessoas. E aí você precisa lidar com pessoas, com gente. Só que lidar com gente não é fácil. Mas se você for um empresário e nas primeiras dificuldades que você tiver com lidar com pessoas, começar no lugar de tratar, entender essas pessoas, começar a reclamar, você não vai ter sucesso. Você tem que fazer uma maneira que você cuide dessas pessoas, que consequentemente vai cuidar de vocês. Então, lembre disso. Pessoas, é tudo no negócio. Quando eu olho para você, estou te conhecendo agora, é muito bom te conhecer aqui pessoalmente, mas quando eu olho para você, eu percebo um ser humano que gosta de gente. Adoro gente. Mas tem empresário que pode não ter nascido com isso. E aí, muda de ramo ou trabalha? Trata de botar uma pessoa para lidar com gente, porque se não souber lidar com gente, não vai crescer, porque não tem negócio no mundo que funciona sem pessoas. Você deve conhecer vários países do planeta e o comportamento de pessoas no mundo todo. O consumidor brasileiro é diferente, por exemplo, do consumidor europeu, do consumidor americano? Tem algumas diferenças, mas o americano é muito parecido com o brasileiro. Né? O americano é tudo que acontece lá acaba acontecendo aqui.
É um reflexo, É um se reflexo. torna um reflexo aqui. Já que a gente está falando dos Estados Unidos, eu queria a sua opinião como empresário da questão envolvendo o ex-Twitter e a justiça brasileira. Você acha que a forma como foi tratado isso pode afastar investidores estrangeiros ou empresários que queiram colocar negócio aqui no país? Eu acho que não tenha dúvida que isso é um alerta, né? Um alerta que prejudica o nosso país, né? Agora, eu não posso julgar se está certo ou está errado a atitude de tirar, porque eu não aprofundei no assunto. Para a gente falar alguma coisa, a gente tem que aprofundar. Mas, de cara, se olhando, é um absurdo, né? Os investidores vão ficar preocupados. Por exemplo, eu estou lá, de uma hora para outra, a justiça muda a regra do jogo. Isso é um problema, inclusive, do nosso país, não é só nesse caso, em vários casos. Uma das coisas sérias do nosso país é a insegurança jurídica. Um dia uma coisa, outro dia outra, um juiz interpreta de uma forma, outro juiz interpreta de outra forma. É a grande dificuldade que os empresários têm no nosso país, né, de investir. Você, como um empreendedor bem-sucedido, aliás, muito bem-sucedido, reconhecido nacional e internacionalmente, eu queria fazer uma pergunta até um pouco pessoal. Você já se sentiu alguma vez alvo de inveja? Sempre, sempre. Isso está no ser humano. Até nós mesmos, se bobear, se não cuidar, temos inveja das pessoas, né? Isso é uma deficiência que a gente tem que cuidar internamente da gente, o tempo todo. Isso faz parte do mundo. Agora, inveja existe também, acho que no mundo inteiro, porque eu acho que é uma coisa do comportamento do ser humano, que a gente tem que tratar, né? A gente tem que ver o que a gente percebe na gente o tempo todo e consertando a gente, para a gente melhorar como pessoa, né? Isso mesmo. Ricardo Nunes, mineiro, nosso convidado aqui no Linha de Frente. Antes de terminar essa conversa, esse papo legal, eu queria saber de você o que é que você acha de melhor na Bahia, em Salvador. O que é que você Bahia, gosta daqui? Não se falar, né? Essas praias maravilhosas, o povo baiano, eu adoro o povo baiano. A gente foi muito feliz aqui, sempre muito bem recebidos. Às vezes as pessoas, uma característica que eu vejo do baiano que eu gosto muito é a humildade. O baiano é humilde, ele é grato, então é uma característica que eu acho assim, diferente aqui na Bahia. A gente teve, não é que os outros estados não tem essa característica, mas aqui a característica de humildade é muito forte. Eu lembro quando eu chegava aqui, eu ficava até sem graça com os funcionários. Ô, Ricardo, aquele abraço, aquele carinho, aquela gratidão. Então, isso aqui, a Bahia é diferente. Parabéns. Essa energia. Ricardo Nunes, nosso convidado aqui, atualmente está liderando o projeto no grupo R1. Seja sempre muito método RGV. R1, método RGV. O método se chama RGV. Vai lá procurar no Ricardo Nunes Eletro, lá no Instagram, que está lá. Tá bom. Muito obrigado a você pela participação. Foi um prazer te conhecer, desejando boa sorte. E obrigado a todos pela atenção e pela companhia. Até o próximo encontro.